Bom, gente, eu vou falar com vocês agora um pouco sobre os plugins do Sketch. Plugins são, na verdade, uns programinhas menores que eles funcionam dentro de outros programas. Então, é como se você adicionasse naquele programa uma outra partezinha que vai ajudar a melhorar alguma funcionalidade, criar algum outro tipo de ferramenta, e ele vai sempre meio que complementar esse programa original. Aqui no SketchUp a gente tem aquela modelagem básica que é sempre muito simples. É o push pull, é o follow me, a gente vai fazer a aresta para complementar a face e tal. E vocês vão ver agora que tem alguns plugins aqui que eles resolvem muitos dos nossos problemas enquanto a gente está modelando aqui. Eles são muito interessantes, muito bons de se usar, mas muitos deles eles acabam trazendo tanto detalhe para o modelo que ele acaba ficando um pouco mais pesado. Então, às vezes, a gente nem usa tanto assim para modelar, a gente acaba modelando da forma básica do Sketch. Primeiro, como é que eu faço para incluir plugins aqui no Sketch? Assim como tem o armazém 3D aqui, a gente também tem esse Extension Warehouse, que é um armazém de extensões. A gente vai abrir aqui e conseguir achar as extensões que a gente quer. Outra possibilidade é você entrar na internet mesmo, pesquisar ali SketchUp Plugins, que você também, assim como o armazém 3D, você vai conseguir achar aqui esse armazém de extensões, digamos assim. Então aqui vocês já têm uma ideia do que vocês podem achar de extensões. Vocês podem dê uma pesquisada aqui, dê uma olhada e tal, vocês vão ver que existe extensão para qualquer coisa. Então assim, provavelmente o que vocês quiserem fazer, vocês vão acabar encontrando aqui. Existem alguns que a gente vai mexer aqui, eu sugiro que vocês tenham uma olhada geral e tal, mas eu vou passar para vocês aqui alguns básicos que são os mais usados e mais comuns para a gente trabalhar. A partir do momento que você baixou alguma extensão, vamos supor que eu queira fazer, vamos pegar esse aqui que a gente vai usar depois, que é esse True Band. Eu vou clicar nele, e aí eu vou baixar. Na verdade eu tenho que logar, né, para poder baixar, mas aí eu consigo baixar ele aqui direto. E ele vai vir para a gente um arquivinho, que é o que a gente vai poder instalar lá no Sketch. E o arquivo é esse que eu disponibilizei para vocês ali já, esse .rbz. Então esses arquivos aqui são os arquivos base para vocês instalarem os plugins. E aí como é que eu instalo esses plugins? Eu vou vir aqui no próprio SketchUp, e eu estou falando para essa versão mais nova. Então a gente vai vir aqui nesse gerenciador de extensões. E aí, aqui você vai aparecer para você todas as extensões que você tem instalado. E aqui então tem todas as que eu tenho instalado e tal. E como é que eu faço para instalar alguma extensão dessa? Eu vou simplesmente vir aqui, instalar extensões, extensão, né? E eu vou procurar aqui onde está aquele plugin que eu quero e eu vou abrir. A partir do momento que eu faço isso, o plugin já vai estar instalado aqui e ativado para eu usar. Alguns plugins eles funcionam de formas diferentes. Esse que eu coloquei aqui para vocês, que é o 1001bit, ele trabalha com essa barra de ferramentas. Então, quando vocês instalarem, vai aparecer essa barra de ferramentas aqui e você tem todas as opções aqui para você usar. Se a barra de ferramentas, e assim, sendo uma barra de ferramentas como qualquer outra, você vai conseguir usar aquele esquema de desligar ou ligar essa barra de ferramentas como a gente fez aqui. Visualizar, barra de ferramentas, a gente consegue ligar ou desligar esse 1001bit Tools. Vários dos plugins que trabalham dessa forma, a gente vai conseguir ligá-los e desligá-los aqui. Alguns outros eles trabalham diferente. Alguns outros trabalham com o menu do botão direito. Então, talvez tenha algum que você vai usar, que você vai selecionar o objeto, na hora que você clica, vai aparecer aqui alguma coisa que seja específica de algum plugin que você instalou. Então, assim, falando do menu especificamente, eu vou mostrar para vocês aqui as principais ferramentas que a gente tem. Então, para começar, eu tenho essa ferramenta aqui, que ele desenha um ponto numa face a partir de algumas definições que você coloca. E aí, sempre que você clica, você passa o mouse em cima, você vai ver ali uma sequência de
de como fazer aquele comando. E quando você clica, se você prestar atenção aqui embaixo, ele vai te falar o que ele quer. Então ele está falando o seguinte, olha, por favor, selecione uma face. Eu cliquei naquela face. Aí agora, selecione um ponto de referência. Então selecionei aqui um ponto de referência. E aí agora ele vai pegar uma referência horizontal, então vamos supor que sejam 3 metros. 3, Enter. Aí ele travou aqui, ó, em 3 metros. E aí eu consigo subir aqui e colocar uma outra referência. 4, Enter. E aí olha o que ele fez. Ele criou aqui um ponto que ele serve como uma referência para a gente fazer outras coisas. Então essa primeira opção aqui, ela faz basicamente isso. A gente consegue criar um ponto de referência em alguma superfície a partir dessas informações que a gente acabou de dar. Esse também é um bom exemplo do porquê que muitas vezes a gente acaba não usando esses plugins. Eu não precisaria instalar uma coisa nova só para fazer isso. Eu poderia vir aqui com a linha mesmo, tracei para cá uma linha de 3, daqui para cima tracei uma linha com 4, e aí eu já achei aquele ponto ali para eu fazer. Então algumas coisas são meio que desnecessárias, mas a gente tem essas possibilidades aqui. Uma segunda ferramenta desse menu é esse que divide em partes iguais. Na verdade, divide em partes iguais ou por tamanho e tal. Eu vou clicar nele aqui e aí vamos ver o que ele pede. Primeiro, às vezes o menu dá um problema que é de não aparecer as coisas assim, tá vendo? Então, ele vai aparecendo aos poucos, é um bug visual. Se você apertar Ctrl A, ele seleciona tudo e aí aparece tudo normal e você pode clicar de novo para ele desselecionar. Mas aqui então é o seguinte, algumas dessas opções aqui vão aparecer uma janela como essa e a gente vai escolher o que fazer. Então esse, por exemplo, esse segundo íconezinho aqui, eu posso definir o número de segmentos que eu quero dividir, eu posso definir uma distância fixa, ou eu posso definir uma distância que não ultrapasse um valor específico. Como é que eu faço isso? Se eu clicar aqui Divide Edge, ele vai pedir que eu selecione uma face. Então o que ele fez aqui? Ó, ele dividiu aquela minha aresta com as informações que eu tinha passado para ele. Quais foram essas informações? Eu vim aqui, eu pedi para ele dividir em número de segmentos e eu pedi 10. Então, quando eu coloquei aqui divide e que eu cliquei naquele segmento, ele dividiu em 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quais são as outras opções que a gente tem ali? Eu tenho como colocar o ponto nas bordas desses segmentos, ou eu vou colocar no meio desse segmento. Eu tenho como definir uma distância específica, então se eu colocar aqui, ele vai colocar uma distância para cada segmento. E aí a gente vai ajustando algumas possibilidades, as mesmas possibilidades que a gente teve em cima, a gente vai ter para esses aqui também. Então a lógica é sempre essa, alguns você tem que selecionar o objeto primeiro, mas assim, em geral você vai clicar no ícone e ver o que ele está pedindo. De novo, aqui está com esse bugzinho, não sei porquê, vou dar um Ctrl A aqui e ele vai voltar a aparecer. Então você vai basicamente ler o que ele está pedindo e ver o que você quer para poder usar. Então vamos dividir em número de segmentos mesmo, vamos colocar 10, e aí eu posso colocar aqui, por exemplo. Ele dividiu essa borda aqui em 10 partes. Então esse terceiro aqui, que é um que ele faz alinhamentos com objetos. Então olha só, eu peguei esse objeto aqui e eu vou clicar no ícone. O que ele está pedindo? Por favor, selecione a referência na entidade selecionada. Então, ó, cliquei aqui, e cliquei ali e fechei aqui a seleção dessa face. Agora, ele quer uma posição no lugar de referência. Então, cliquei num ponto, cliquei num segundo e marquei um terceiro. O que ele fez? Ele trouxe aquele objeto lá, ó, ele fez uma sequência de ações aqui para colocar no lugar, mas ele pegou esse objeto e trouxe para cá. Então, quais foram as referências que eu usei e o que eu fiz? Eu cliquei no objeto, cliquei no íconezinho. Aí ele está pedindo para eu dar as referências para ele. Então, peguei o primeiro ponto,
peguei um segundo ponto, e um terceiro. Estão vendo que ele está formando um planinho ali de referência? Peguei aqui o terceiro ponto. E aí agora ele perguntou onde eu quero colocar esse objeto. Então eu vim aqui e fiz, e ele colocou lá embaixo. Como eu inverti a ordem que eu fui clicando aqui, ele acabou colocando por baixo. Mas se você acertar essa ordem aqui, ele vai colocar ali da forma como você quer. Então a lógica é, cliquei no ícone, selecionei a referência aqui e selecionei a referência nesse próximo ponto. Vamos para a cena 4, que é para eu fazer esse quarto íconezinho aqui. Ele faz o seguinte, ele desenha eu marco um ponto e eu direciono aquilo para alguma aresta. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar uma linha, partindo daquele ponto que você fez inicialmente, e vai fazer uma linha perpendicular àquela aresta que você selecionou. Então, ó, cliquei aqui, ele vai pedir para clicar em algum ponto. E aí, quando eu faço isso, se eu passar o mouse nas arestas ali, está um pouco travado, agora foi, aqui, para em cima da aresta. Ele traçou uma linha perpendicular a ela. Parar aqui nessa aresta. Traçou uma linha perpendicular a ela. Veio aqui perpendicular e veio aqui. Fez uma linha perpendicular. Bom, gente, esse quinto íconezinho aqui, eu consigo fazer o seguinte. Eu tenho um plano de referência e eu consigo projetar naquele plano alguma sequência de pontos que eu queira. Então eu quero projetar isso aqui lá naquele plano. Então o que eu vou fazer é, cliquei aqui, ele pede para definir o plano onde vão ser projetadas as coisas, e aí eu consigo começar a clicar nos pontos aqui, cliquei em um, cliquei no outro, ele está projetando essas arestas lá naquele desenho. Quando chegar no último ponto, eu vou clicar 2 vezes, que aí ele vem aqui e já gera essa projeção ali para mim, essas 4 arestas aqui. Gente, esse sexto ícone aqui, ele vai fazer uma sequência de pontos, a gente vai entrar com ele numa sequência de pontos, e aí quando eu terminar no último ponto eu vou clicar 2 vezes, e o plugin ele vai criar um plano que consiga meio que a concordância entre todos esses pontos, né? Então ele vai fazer um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas ele vai compor essa figura aqui com uma face só. Então essa é o sexto íconezinho aí. Esse sétimo, ele é mais ou menos parecido com... Só que ele é um pouco mais... ele consegue controlar um pouco mais o que você está fazendo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um caminho e eu tenho aqui uma figura que eu quero percorrer esse caminho. Primeiro, essa figura não precisa estar aqui junto com o caminho, que ele consegue entender. E segundo, que o follow me, às vezes, ele torce um pouco a figura final. Esse aqui não. Se a gente for fazer, ó, eu vou pegar aqui então o caminho, cliquei aqui no ícone e eu vou clicar na figura que eu quero que percorra aquele caminho. E agora eu vou dizer qual é o ponto de referência para essa figura percorrer aquele caminho. Então se eu quero aqui no canto, no meio, onde ela vai ficar, vou colocar aqui no canto, vocês vão ver o que vai acontecer. Coloquei aqui no canto e pus aqui. Aí olha o que ele fez, ele conseguiu manter essa posição aqui ao longo do caminho quase todo. Então ele fez um follow me ali, claro que um pouco ajustado, mas ele consegue manter as coisas um pouco mais na vertical, assim, o follow me às vezes ele torce um pouco demais. O sétimo, na verdade esse foi o sétimo, né? Vamos para o oitavo. O oitavo, ele é uma ferramenta de extrusão, ele é um push-pull, só que, por exemplo, eu tenho essa figura aqui. Se eu der um push-pull aqui, ele vai sempre ser a última figura e você vai para cima ou para baixo aqui, ele vai manter aquela figura. O que esse ícone aqui faz, essa ferramenta, é fazer uma extrusão. Deixa eu selecionar a fonte aqui. Cliquei na figura. E o que ele faz é o seguinte, olha, ele mantém aquela direção que ele tinha antigamente. Então, por exemplo, se eu quiser reduzir isso aqui, se eu clicar aqui, ele manteve a direção. Se eu fizer o contrário, vem aqui, cliquei nele. Ele vai extrudar essa face aqui, só que ele vai seguindo, deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil, ele vai seguindo aquelas direções. Posso até passar, claro. Isso aqui ele foi lá
e fechou para os outros lados. Claro que no caso seria ideal fazer parar um pouco antes, né? Então vim aqui, até aqui e seguiu com aquela direção que ele tinha originalmente. Então, vamos agora para mais uma ferramenta. Isso aqui é basicamente o follow me, só que ele não precisa de uma face. Então eu tenho aqui, eu selecionei essa aresta aqui, eu vou clicar no elemento e ele fala que ele pede aqui algumas informações. Então qual o ângulo que ele vai girar, se ele vai girar 360, se ele vai parar um pouco antes e tal. O número de segmentos que ele vai fazer vai ficar mais ou menos definido em relação a esse número aqui. E aí uma coisa interessante é que quando a gente tem essas informações aqui, o A entre parênteses, o X, se você clica naquele elemento, ele vai te dar uma ideia do que é aquilo. Então, no caso, esse X aqui é a proporção que ele vai aumentando em relação ao giro. Então, se ele começou de um tamanho, se eu colocar isso aqui uma vez, ele vai terminar daquele mesmo tamanho. Se eu colocar isso aqui duas vezes, ele vai começar de um tamanho e vai crescendo até chegar naquela duas vezes. Eu vou deixar assim, só para fazer esse primeiro aqui. Então, vou criar essa superfície. E aí, ele está pedindo aqui para eu falar o eixo de rotação. Já deixei uma referência aqui, né? Vou colocar embaixo, em cima. E aí, ele fez... Estou pensando um pouquinho. Aí, ele foi e fez aqui essa figura para a gente. Eu vou repetir aqui, só vou mudar aquela proporção para vocês verem como é que funciona. Então, cliquei aqui. Em vez de deixar 1, vou colocar 3. E vamos ver o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui no Create Surface. Ele vai pedir a referência, né? Então cliquei. E agora ele vai fazer ali o elemento. Então ele fez aqui essa caracol aqui. Próximo íconezinho, que é esse aqui. Esse aqui ele vai pegar um ponto e vai mover para um outro lugar que você define. Então aqui, ó, esse aqui também é aberto. Essa figura aqui está aberta. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar nele, vou clicar nesse ponto inicial e vou clicar aqui, que é para onde eu quero que ele vá. Ele desceu ali. Posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Cliquei. Ele acertou a face ali pra gente. Esse teste primeiro, ele é muito parecido com algumas coisas que a gente tem no CAD. Esses três aqui, na verdade. Então, por exemplo, esse primeiro é o fillet. Quando eu clico nele, ele pede uma aresta, depois ele pede a outra aresta, e ele pede o raio que ele vai fazer aquela curva. Então, eu vou colocar aqui 3 metros. Ok. Ele fez a curva ali com 3 metros. Eu poderia mudar, claro, colocar outro valor, sim, foi. Ele fez ali a curva. O próximo, ele faz a mesma coisa, só que é um chanfro. Então eu tenho aqui, eu vou selecionar a primeira face, a primeira aresta, né? A segunda aresta, e eu vou dizer aqui qual vai ser a distância. Elas podem ser diferentes, claro, mas eu vou colocar igual. Vou fazer um chanfro de 45 graus. Vou dar OK aqui, e ele já vai fechar tudo pra gente. Vou fazer do outro lado também, né? Isso aqui. Só que se eu vou fazer diferente, vou colocar 2 metros e aqui eu vou colocar 6. Aí ele vai fazer o chanfro mais torcido um pouco. O próximo, ele é o que a gente tem lá no CAD como extensão. Então aqui, eu cliquei nele, e eu cliquei nesse primeiro, e cliquei tá um pouquinho pesado, não sei porquê. E cliquei no segundo. Ele estendeu até o cruzamento que eles teriam aqui. Eu vou fazer a mesma coisa depois. Eu vou pegar esse aqui e vou estender até esse outro aqui. Então isso aqui é basicamente o Extend lá do CAD. E aí esse Extend aqui ele funciona inclusive em relação a planos. Então eu vou encontrar uma aresta e aí eu vou definir aqui, passando o mouse em cima daquele plano, ele está pegando aquele plano como referência e vai estender essa aresta até encontrar aquele plano. Então ele funciona tanto de aresta para aresta, quanto de aresta para plano. Agora para o próximo, esse ícone na verdade ele faz um offset. Você define a distância aqui,
E a grande vantagem dele é que ele faz offset de uma única aresta. Então que o offset do SketchUp ele funciona só se você tiver mais de uma aresta. Você precisa de pelo menos duas para poder fazer ele funcionar. Aqui você consegue fazer offsets de arestas únicas. O próximo comando ele faz uma linha de divisão onde na altura que você marca, independente da forma que esse objeto aqui tiver. Esse objeto é bem estranho, né? E aí olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar no ícone. Eu vou clicar em algum plano aqui de referência, né, na vertical, mais ou menos na direção vertical aqui. E aí, que vai ser onde vai ser projetado aquele elemento. E aí eu vou clicar aqui no ponto de base. E aí eu vou subir aqui e direcionar para onde eu quero. Na hora que eu clicar aqui, ele criou essa linha aqui, independentemente da forma, né? Então a gente conseguiu ali projetar aquela linha naquele lugar ali. Esse próximo ícone, esse próximo comando, ele inclina uma linha de acordo com o que você define. Então, ó, cliquei na linha, deixa eu selecionar aqui direitinho, e cliquei no ícone, e aí aqui, Ctrl A, né, para aparecer tudo, ele vai pedir algumas informações. Então eu quero subir, eu posso definir a altura, posso definir o ângulo de inclinação, posso definir o gradiente, a proporção de inclinação ali. Eu vou colocar uma altura, vou colocar 7 metros. E aí eu vou colocar esse Slope Selected Edges, que é para que ele incline isso aqui. A única coisa que eu tenho que fazer agora, ele está pedindo aqui, pegue um ponto de início e a direção que você quer levar. Então, o que ele fez? Ele torceu essa linha aqui para subir para o outro lado. Então, assim, ele funciona muito bem em conjunto com aquele lá que faz a rampa. Então, eu poderia usar os dois aqui para fazer uma rampa específica. Esse aqui já seria o caminho, né, para fazer essa rampa aí. Próximo ícone. Esse ícone ele faz, na verdade, esses três aqui são arranjos. Então, por exemplo, esse aqui ele faz um arranjo de um grupo, de grupos ou componentes, né, em uma direção linear. Então, ó, selecionei aqui. Na verdade, preciso primeiro selecionar o elemento. Né? Selecionei o elemento, cliquei no botão. E aqui, ele vai perguntar o que eu quero fazer. Então, eu vou definir o número de entidades, eu vou definir uma distância entre elas, aí eu vou distribuir igualmente, desde que o espaço não passe de um valor específico. Eu posso escolher isso aqui. Eu vou colocar esse de 10 espaços, 10 unidades, e eu vou colocar unidades nos dois finais aqui. Ou então eu colocaria apenas nos pontos médios. Né? Eu vou deixar esse aqui que ele vai colocar no início e no final de cada segmento ali. Eu vou colocar o Build Array, e aí ele vai pedir um ponto de referência. Primeiro ele vai perguntar a referência no grupo. Então vou clicar aqui, e aí depois ele vai pedir o lugar onde ele vai criar as cópias. Então cliquei no primeiro ponto e cliquei no segundo aqui, e ele veio e já criou aqui para mim esse arranjo linear. Os outros eles funcionam exatamente iguais. Então eu vou selecionar aqui e aí eu vou clicar no próximo. Ele vai, de novo Ctrl S, o bug visual está horrível. Ele vai estar perguntando aqui qual a distância de coluna para coluna. Vou colocar aqui centímetros também, que eu tinha colocado lá. Número de colunas eu vou colocar 5. Distância entre as linhas vou colocar 7 também. E aqui eu vou colocar 5 também. E aí ele vai build array, que ele vai colocar lá. Então primeiro eu preciso pegar uma referência no objeto. Então cliquei aqui no objeto. Agora eu vou colocar aqui a direção inicial onde vai fazer a cópia. E aí eu estou marcando aqui, na verdade, a direção em que vão ficar as linhas e colunas. Elas não precisam ser 90 graus aqui, elas podem ser qualquer direção que eu quiser. Então aqui eu fiz 5 por 5 e ele já criou o arranjo ali para mim. Esse arranjo radial, ele é... Então, eu vou selecionar o objeto e vou clicar no ícone. Ele está perguntando qual ângulo que ele vai cobrir, né? Então aqui 360 e tal. O número de entidades eu coloquei 15 e a distância ao longo de um eixo específico que você vai definir. Isso aqui eu vou mostrar daqui a pouco. Mas eu deixei aqui então 360 graus e 15 entidades a serem copiadas. Vou colocar o Build Array e eu vou colocar aqui
um eixo de referência. Então ele fez aqui 15 cópias, cobrindo 360 graus e mantendo ali um desnível vertical de 0. Vou fazer de novo, eu vou mostrar aquele desnível vertical. Esse desenho aqui ele não está numa proporção exata de uma escada, por exemplo. Vou colocar aqui 4 metros, vamos ver. Então selecionei o objeto, peguei aqui o arranjo radial e eu vou colocar isso aqui, a distância que ele vai percorrer no eixo que eu vou definir ali. Como precisa ser 4 metros, eu vou colocar 60, vou colocar 50 metros aqui. Build array, e aí eu vou definir aqui esse eixo. Aí olha o que ele fez. Ele foi criando as cópias e foi subindo ali. Então é um jeito bem simples de você fazer uma escada helicoidal. Então foi ali e foi feito tudo de uma vez. Esse próximo aqui, ele pode parecer, a princípio, meio inútil, né? Porque o que ele faz é uma parede. Então vou clicar aqui e eu vou build wall. Que aí é o que ele faz. Ele vai criando ali pra gente uma parede e quando você terminar, você pode clicar ali que ele finalizou a parede pra gente. Então fez exatamente o que a gente queria. Mas tem uma vantagem aqui. É claro que ele faz mais rápido do que uma parede comum que a gente está acostumado a fazer. É útil sim, mas tem uma outra coisa também que é bem interessante, que é que você consegue fazer a parede com qualquer forma que você quiser. Então, ó, vim aqui, cliquei nesse ícone. Se eu colocar aqui, se eu clicar aqui e colocar Setup Profile, eu posso definir uma seção de parede. Então vamos supor que eu queira colocar essa parede aqui. As paredes têm essa forma. Agora eu vou mostrar o ponto de referência da parede, que é o que vai ser, vamos chamar o chão. Assim. Cliquei aqui. E aí eu vou colocar aqui o desenho. Peguei o primeiro, estou fazendo. E aí olha o que ele está fazendo. Ele está fazendo a parede para mim exatamente com aquela forma que eu queria. Se eu colocar um plano de corte aqui, não sei se o plano de corte está, a parede é tão estranha que até o plano de corte está difícil. Mas aqui, ó, é exatamente aquela forma que eu queria, ele veio e fez a minha parede. Isso aqui é bem interessante. Não precisa ser essa forma aqui, pode ser um muro, alguma coisa assim. E o problema é quando você vai dando Ctrl Z, você vê a quantidade de passos que ele precisou seguir para fazer essas paredes aqui. Mas você consegue fazer isso, você consegue definir uma forma de parede para ele fazer aquilo ali. E você também tem alguns diferentes de tipos de parede. Então, ó, você consegue alinhar para direita, esquerda, você define essas coisas aqui, você define a largura da parede, você define a altura da parede. Então, assim, você tem várias possibilidades para fazer isso. Mas a principal realmente é aquela de você selecionar um arquivo para ser o seu perfil de parede que você quer criar ali no seu objeto. Vou clicar 2 vezes aqui, ele vai finalizar e fez a parede ali para a gente. Próximo ícone. Vamos lá. Opa, deixa eu só trocar aqui. Vamos para o próximo. Tem uma parede ali. Esse objeto aqui ele faz um buraco na parede. Então você define aqui a abertura e ele vai criar aquela abertura na parede. Então eu quero uma parede de 40 por 60, eu vou aqui, Create Opening, e eu vou clicar aqui na parede para fazer. Estou direcionando a posição que ele vai ficar. Ficou meio pequeno porque esse tamanho aqui, essa parede está bem alta, ela está com 60 metros por 80. Então está fora de proporção totalmente. Vou pegar esse aqui e vou colocar então 4 metros por 10. Vamos ver o que vai acontecer. Create Opening. E aí ele vai pedir aqui a referência de onde eu vou colocar. Então cliquei aqui para direcionar. E aí, pronto. Coloquei ali. Ele fez aquele buraco ali para mim. E uma vantagem desse comando é que não precisa ser para voltar tudo. Não precisa ser uma forma retangular. Se você clicar aqui em Setup Profile, você vai fazer a mesma coisa que você fez com a parede. Então, ó, selecionei o objeto aqui e aí ele vai
pedir onde eu vou colocar esse objeto, esse vazio com essa forma. Então, cliquei aqui, posicionando aqui onde ele vai ficar. Ele foi lá e fez para mim aquele buraco. Então, seja qual forma que você tiver aqui, você consegue aplicar ela em alguma parede ali para fazer um buraco. O próximo aqui agora, ele faz umas reentrâncias numa parede. Assim. Então, o que você tem que fazer? Você tem que selecionar as paredes que você quer. E aí você vai clicar naquele íconezinho lá. Quando você faz isso, aqui você... É aquilo que eu falei. Toda vez que tem alguma letra aqui entre parênteses, ela te mostra lá na figura o que é. Então, esse A minúsculo é a distância aqui na borda. Esse B minúsculo é lá para dentro. Esse C aqui é a profundidade. Como está fora de proporção, né, eu vou aumentar isso aqui um pouquinho. Vou colocar 4 metros. Aí, essa parte interna eu vou colocar 3. Essa profundidade eu vou colocar 2. E aqui, quando eu clico no D, já muda, né? E ele está mostrando a distância entre os pontos iniciais de cada ranhura dessa aqui. Vou colocar com 4, então vou colocar 7. Aqui. E o número de ranhuras que ele vai fazer. Vou deixar 5 mesmo, vamos ver como é que vai ficar. E aí, Create Grooves. Ele pediu onde eu vou começar. Soften Edges, ele vai dar uma atenuada nas arestas. Vou deixar não que eu quero a borda mais seca mesmo. Então vim aqui, eu coloquei, ele fez ali para mim aquelas reentrâncias. Se eu quiser medir aqui para eu ter certeza, ó, isso aqui tem 3 metros, aqui está com 4 e essa profundidade aqui está com 2. E a distância entre eles aqui está 7. Então eu fiz mais esse comando aqui. Bom, agora a gente vai entrar numa parte em que os comandos são muito autoexplicativos. Assim. A gente tem essas, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ícones aqui que são para se fazer escadas. E você vai clicar naquele ícone e vai definir os valores aqui. Então, por exemplo, eu quero que tipo de escada eu quero. Tipo A, B, C, D. Então, está mudando o tipo de escada. Eu vou definir qual eu quero e aí eu vou colocar os valores aqui. Qual vai ser, de novo, cliquei aqui, olha só, está mostrando o que é o A, o que é o B, o que é o C, o que é o D. Então eu defino todos esses parâmetros aqui, e aí quando eu for colocar o Build Staircase, basta eu clicar em algum lugar e direcionar para onde a escada vai estar. Que aí vocês vão ver que ela vai ser criada ali, naquele lugar, com aquelas definições que a gente teve. Então, assim, isso aqui realmente é extremamente útil. Você sabendo a dimensão direitinho e tal, você faz a escada com um clique que ela está pronta e definida. Isso vale para todos. Então, assim, esses aqui eu não vou nem passar um por um. Mas você vai sempre pensar o seguinte. Vou clicar naquele elemento e aí eu vou definir o tipo de escada, qual vai ser o que eu quero. E aí eu vou clicar nesses objetos aqui e definir esses parâmetros. Qual vai ser a profundidade, qual vai ser o espelho, qual vai ser a altura do degrau ali, qual vai ser essa abertura. Então eu vou mostrar esses elementos todos aqui, vou definir esses elementos todos, e aí eu vou clicar aqui no Build Staircase e aí é só clicar no lugar que eu quero que ela fique. Que aí, cliquei. Como é uma escada um pouco mais complexa, ele vai demorar um pouquinho. Assim, na verdade demorou um pocão, né, porque essa escada é bem chatinha de fazer, então foi várias coisas aqui para serem feitas, mas olha a perfeição do que é feito ali com essa ferramenta. Os próximos também eles são mais parecidos. Então, vou fazer esse primeiro aqui, que é esse Create Window Frame. Eu tenho aqui uma referência e eu vou clicar no ícone. Ele vai de novo aqui, ó. Eu posso escolher os tipos e aí eu vou definir os valores das letrinhas que ele está pedindo ali. E aqui coloquei, tem as letras que ele está pedindo. E aí eu vou simplesmente clicar em Create Window Frame. Que aí olha o que ele faz. Ele pede para eu definir uma face como referência, né? Então cliquei aqui, ele foi lá e criou a janela para mim. Com aquele detalhezinho que eu tinha definido lá. O próximo é a mesma coisa.
só que ele faz portas. Então eu cliquei aqui, de novo pelo bug visual, eu defino aqui o tipo de batente que ele vai fazer, e aí eu defino aqui os valores, e eu vou create door frame. Ele pediu uma face como referência, eu cliquei ali, ele fez aqui para mim esse batente da porta. O mesmo vale para o próximo também, só que esse aqui ele já cria um pouco mais detalhado, então ele já faz os painéis de vidro ali. Então eu vou clicar aqui e vou escolher as opções. Tem um tipo que eu posso fazer e tal. De novo, mesma coisa. D, W, W2, estou definindo essas coisas todas aqui. E quando eu vou criar, ele vai pedir a referência, o plano de referência, e aí ele veio aqui e criou essa janela bem detalhada aqui, a partir daquelas informações que eu tinha dado. Esse próximo aqui, ele vai criar uns painéis. Quando eu clico aqui, ele vai pedir as informações. Então eu posso definir aqui, de novo, ele vai definir essas informações todas. Vou clicar no Create Screen aqui e colocar o painel. Então, cliquei. Ele está processando. Ele veio e criou o painel ali para mim. E eu posso também fazer como eu fiz aquela abertura lá na parede antes. Eu posso clicar aqui e eu posso... Vamos só aumentar um pouquinho. Vou deixar isso aqui. Eu posso definir um profile, definir uma forma ali para aquele objeto que vai ser perfurado. Então, cliquei aqui, aí eu vou clicar na face, que vai ser referência para a abertura, né? E aí agora eu vou clicar na face. E aí ele vai criar ali para gente, com aqueles buraquinhos, com a forma que eu quis fazer. Então, mais um que é bastante interessante para a gente criar alguns painéis, algumas coisas assim. Os outros dois, eles criam esses ripados, né? A gente está vendo aqui no horizontal e no vertical, também em função de um plano de referência. Então, vou clicar nesse primeiro aqui, e aí, de novo, ele está perguntando ali um ângulo, ele está mostrando o que é o ângulo, está mostrando o que é a profundidade, o que é o tamanho ali. Então, é só a gente olhando aqui nessas informações aqui, nessas letras aqui, e mudando aqui o que eu quiser. Depois disso, basta eu clicar em Create Louves, e aí cliquei na face, ele está fazendo ali para mim aquele ripado. A única diferença é que ele faz na vertical. Então, vim aqui, eu também vou lá para poder abrir. Então tem aqui as mesmas coisas, então tem o ângulo, tem profundidade, tem o tamanho das peças e tal. Posso definir isso tudo, só olhar a letra aqui para saber o que é. Vou criar aqui e vou clicar na face de referência para que ele faça. E aí, quando eu for olhar aqui, ele foi e fez ali os objetos para a gente. Depois a gente tem esses dois aqui que também são bem interessantes. Eles fazem peças, tipo essas aqui. Eu tenho aqui um desenho do que eu quero fazer, e aí eu venho nesse primeiro aqui, tenho que selecionar a linha primeiro. Cliquei nele. Ele está perguntando, como esse é uma seção retangular, né, ele vai preencher aquelas linhas ali com seções retangulares, ele está perguntando aqui as dimensões que eu quero. Basta eu dar OK, que ele vai simplesmente transformar aquelas linhas que a gente tinha em preencher com seções retangulares, né, como se ele estivesse fazendo push-pull ao longo daquelas linhas todas ali. Esse aqui, a única diferença é que ele faz um círculo, com uma seção circular. Né? Então eu venho aqui, cliquei nele ali, ele está perguntando o diâmetro, eu venho e dou OK, ele vai criar para a gente com o tubinho ali. Pronto, criou. Aí está aqui aquela seção, aquelas linhas, né? Meio que se você estudasse uma seção circular em cada uma dessas linhas. Para finalizar, a gente tem aqui 3 ferramentas de telhado. Eu vou começar pela última, porque ela vai ajudar a fazer as outras. Então, assim, se eu tenho aqui uma forma de uma casa, que eu quero colocar um telhado em cima, se vocês lembrarem de geometria descritiva, a gente sabe que esse telhado não é aleatório, né? Aquelas formas, a posição daquelas linhas é definida pela geometria descritiva. Então, aqui ó, eu tenho uma base de um telhado, e aí eu vou clicar nesse último ícone aqui. E aí, olha o que ele pede. Ele pede aqui o ângulo dessas águas do telhado, e esse roof overhang aqui é o beiral.
Então aqui eu vou ter um beiral, isso aqui é como se fosse a borda da casa, eu teria um beiral de 1 metro e um telhado de 30 graus. Quando eu colocar isso aqui, ele vai criar o telhado aqui pra gente. Então aqui está a forma da casa, aqui tem um beiral de 1 metro e aqui tem a casa. E aí esses outros aqui, esses outros dois iconezinhos, eles basicamente ajudam a gente a fazer alguns detalhes de madeiramento de telhado. Então, eu vou pegar esse aqui e vou definir algumas coisas. Então, aqui ó, ele está perguntando, de novo, WDS, o que é isso? O S, quer dizer, o WD estão aqui e o S é o espaçamento. Então, eu vou criar. Ele está pedindo uma face. Aí eu cliquei numa face. Eu cliquei num ponto que é a referência, né, onde ele vai ser colocado, direcionei para onde eles vão, e ele veio aqui e criou para a gente. Um que está um pouquinho mais próximo deve ter dado um bugzinho ali. Eu vou fazer a mesma coisa. Cliquei aqui, aí está definido, peguei isso aqui como referência, selecionei a face, e aí aqui eu vou colocar o ponto inicial, ele começou a desenhar todos ali. Então estou fazendo esse ripadinho aí. Esse último aqui, ele vai fazer um engrenamento do telhado mesmo, geral. Então, ó, vou clicar aqui. Eu tenho que selecionar o plano, né? Eu vou clicar aqui. Ctrl A para aparecer. Ele vai criar essas coisas todas. Se eu clicar aqui em cada um, ele vai mostrar o que é, né? Essas medidas todas aqui. E aí eu vou criar esses elementos. Aqui, ele está criando aqui embaixo, ó. E aí apareceu ele pra gente. A gente poderia, inclusive, selecionar mais de uma face. E aí eu vou dar ok aqui. Ele está criando tudo ali. Para a gente fazer o telhado. Então apareceu o telhado todo aqui. Aí ele, inclusive, cria essa barrinha aqui de divisão entre os telhados. Entre os telhados não, entre as águas, né? Então, essas são as ferramentas do Min Tools. A gente vai ver mais alguns aqui agora, mas esses aqui são do Min. Esse é muito útil, vocês viram que tem algumas coisas que são interessantes. Claro que tem uns que não são tão usados, mas a gente consegue fazer algumas coisas de uma forma mais fácil e rápida com esse plugin aqui. Então mostrei para vocês aquele Min Tools, que ele vem essa barra aqui inteira. A gente tem alguns outros plugins que eles são mais específicos. Eu tenho esse Clothworks aqui, que ele faz o seguinte. Eu vou mostrar aqui para vocês o que ele faz. Deixa eu criar um grupo. Vamos ver o que é essa face aqui. Primeira coisa, eu preciso de uma referência e eu preciso de um objeto aqui para mim. Eu vou fazer para vocês verem o que ele faz. Bom, então esse Clothworks que eu mostrei para vocês, ele tem essa barra específica dele aqui, mas ele só faz isso, ele só faz aquele plano desse aí em cima de algum objeto. Primeiro eu tenho que fazer o seguinte, os elementos que vão funcionar aqui com ele, eles precisam estar em grupo. Então eu tenho um objeto que vai ser a base e um objeto que vai ser o que vai cair por cima. Eu preciso definir isso aqui como sendo cada um desses. Então, por exemplo, isso aqui vai ser o pano que vai descer ali em cima. O que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui no Clothworks e vou colocar Make Cloth. Isso aqui é tornar ele um pano, assim, vamos falar desse jeito. Ele veio e agora ele já reconhece isso aqui como sendo esse elemento que vai cair. Esse de baixo, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou, Clothworks, eu vou fazer com que ele seja um collider, ou seja, um objeto em que aquele cloth, aquele pano vai colidir ali e vai segurar aquele elemento. Então, cliquei aqui e fiz. A partir do momento que eu faço isso, eu ganho opções
em relação a isso que essa característica que eu dei para esse objeto. Então isso aqui é um cloth. Se eu ver aqui nesse botão direito, ClothWorks, eu consigo definir algumas características desse objeto. E aqui a mesma coisa vale para o Collider. Cloth, Collider, e aí aqui eu posso ignorar. O cloth especificamente, a gente não pode simplesmente colocar ali e jogar para baixo que ele vai funcionar. A gente precisa transformar isso aqui num grid. Vai ser como se fosse uma redinha ali nesse plano horizontal. E aí, a partir dessa redinha que ele vai conseguir fazer aquela queda dos movimentos. Então, eu vou vir aqui nesse cloth e eu vou colocar aqui Apply Equilateral Grid. E aí, ele fala a resolução, né? Vou colocar 2000 aqui e vai fazer um grid com esse plano. Aqui, se eu entrar nele aqui agora, olha o que ele fez. Ele dividiu isso aqui em várias partezinhas para que ele consiga entender isso aqui e descer com esse plano aqui embaixo. A partir do momento que eu fiz isso, basta eu clicar aqui e dar o play no comando. Ele vai começar a descer ali e vai começar meio que a descer aquele pano ali no objeto que a gente está fazendo. Eu vou parar aqui só para eu falar de mais algumas configurações. Vocês viram lá atrás que quando eu fiz ele ficou meio estranho, ficou meio quebrado e tal. É porque tem algumas opções que a gente tem desse ClothWorks que eles definem um pouco melhor para a gente. Então aqui, eu cliquei nesse íconezinho aqui e apareceu essa parte de configurações. Então eu consigo definir aqui. Esse time step, digamos que seja a precisão desse pano caindo. Quanto menor for esse time step, mais preciso vai ser. Então, assim, se for 1 dividido por 720 é mais preciso do que esse 420. Então, isso aqui a gente vai dando mais definição, mas a gente vai deixando um elemento mais demorado, mais pesado. Esse rate aqui, ele meio que define um pouquinho a velocidade de renderização. Isso que importa pra gente. Ele fala meio que se a gente olhar aqui embaixo, se eu parar aqui nesse elemento aqui embaixo, ele fala o que é. Está em inglês, obviamente, mas ele fala o que é esse rate. Então, assim, na verdade, ele trabalha com intervalo de renderização, então se você ajustar isso aqui bem, ele pode fazer isso renderizar mais rápido e tal, e funciona dessa forma. Esse Gravity aqui, você consegue mudar esse valor para que ele caia mais rápido. A gente tem uma velocidade de gravidade ali que está puxando ele para baixo. A gente tem como colocar vento, a direção do vento ali, esse vento na direção X, quanto vai ser, direção Y, direção Z. E esse drag aqui ele vai puxar para algum dos lados. A viscosidade vai fazer com que a gente não tenha aquele problema que apareceu lá, que ele ficou todo marcado, assim, misturou uma coisa com a outra. Porque ele estava muito pouco viscoso, então o pano começou a misturar uma coisa com a outra. Se a gente aumentar isso aqui, a gente pode fazer com que aconteça, que não aconteça tanto, assim, a gente poderia aumentar ali para que ele caísse menos rápido e que conseguisse não dar aqueles probleminhas que apareceram ali para a gente. Além disso, a gente também tem como configurar tanto o cloth aqui quanto o collider. E os pins a gente consegue definir alguns objetos ali que seriam como se fossem ganchos de uma cortina, por exemplo. Ele vai cair em todos, mas ele vai ficar preso naquele gancho de cortina. Então a gente também conseguiria definir isso. Mas o que mais importa para a gente aqui é esse cloth mesmo, porque a gente consegue inclusive ter algumas configurações padrão. Então se fosse algodão, nylon, borracha, cedo e tal, isso aqui tudo já muda essas configurações para a gente na hora de fazer. Então, mudando essas coisas aqui, vou colocar um pouco de vento no sentido X aqui, para ver como é que ele vai ficar. E aí eu vou dar o play aqui para vocês verem. Então, está definido ali, vou dar um play. E aí, tá caindo aqui, mas olha como é que tá dando um vento nessa direção. Então, a gente consegue fazer esse pano aqui. Eu vou dar uma parada aqui. Então pronto,
tá aí o nosso paninho feito aqui no Sketch. Esses buracos aqui é que eu falei que a viscosidade ajuda a resolver. Porque quando ele vai dobrando assim, ele vai estragando um pouquinho e a viscosidade ajuda a gente a não ter esse problema aqui. Então esse é o Clothworks, ele faz isso aqui pra gente. O próximo plugin é o TrueBand, ele faz exatamente o que o ícone dele está mostrando. Eu tenho aqui um elemento, se eu clicar no TrueBand, vai aparecer essa opção aqui, né? Eu consigo clicar e arrastar para fazer isso aqui, ó. Enter, ele fez para mim. Eu consigo definir isso aqui, o número de segmentos, inclusive. Vocês viram ali que quando eu fiz, ele estava fazendo uma série de segmentos aqui para poder fazer esse círculo. Se eu digitar um número seguido de S, ó, 3S, Enter, ele vai entender como sendo 3 segmentos ali para serem feitos. E aí, se eu fizer um Enter aqui, ele vai fazer isso aqui para a gente. E se eu quiser aumentar o número de segmentos, para ficar aparecendo com mais uma curva, eu simplesmente vou digitar, sei lá, 20, S, Enter. Ele já vai criar ali para a gente esse segmento. E aqui parece simples, mas ele consegue fazer isso aqui também. Então tem esse elemento, peguei o TrueBlend, eu vou fazer, sei lá, um sofá de um bar, por exemplo. Coloquei aqui, vai ter uma cadeira, uma mesa ali no meio. Coloquei aqui, Enter, ele foi e fez aí pra gente. Então ele manteve todas as proporções e fez essa curvinha aqui pra gente. Esse TrueBlend ele é bom por isso, a gente consegue fazer esses ajustes aqui. Depois a gente tem um outro plugin aqui que é o Round Corner. Você selecionou ali, né? Cliquei aqui e aí a gente vai ter aqui uma barra de ferramentas que parece bem estranhinha, mas quando você passa o mouse em cima de cada coisa, eles vão falando o que é. Aqui é o seguinte, basicamente aqui é uma questão de seleção, se você vai selecionar tudo ou não, mas quando você já selecionou aqui, você já está resolvido. Aqui você tem algumas propriedades de salvar, esse aqui é o offset, né, que é a distância entre uma linha e outra aqui que vai ser feita a curva. Isso aqui é o número de segmentos que vai ser feito a curva. E aí, essas outras coisas aqui, a gente pode mudar e tal, mas sinceramente não dá tanta diferença. Uma coisa que vale a pena a gente saber aqui que é o seguinte, quando você vem aqui nesse Generate Geometry, você faz o que o comando quer, o que você queria com esse comando, que é arredondar os cantos. E aí a grande vantagem aqui é que você pode ir mudando essas coisas aqui e aplicar mudanças para você tentar entender o que está acontecendo. E você vai ver que assim, boa parte deles não faz muita diferença não. É esse aqui que faz um pouco mais de diferença. Vou desmarcar isso aqui, vou aplicar. E aí vocês vão ver que eles estão ficando mais marcados aqui. Então, na verdade, o que você precisa definir aqui realmente é esse offset e o número de segmentos. E essas coisas aqui você vai testando. Você pode colocar aqui e aplicar as mudanças, que aí você vai ver ali o que está acontecendo com o seu modelo. Mas basicamente as definições que você precisa nesse comando são aquelas do offset e do número de segmentos. Ele serve também para outras coisas, não fazer necessariamente arredondado, mas ele pode ser feito vamos gerar aqui para vocês verem. Ele pode deixar mais quadradinho assim um pouco, você tem uma outra opção aqui também que ele vai deixar as juntas mais triangulares aqui. Deixa eu Ctrl Z, selecionar e fazer isso aqui. Vamos aplicar, ele vai deixar aqui mais triangular e tal, e você vai fazendo esses elementos todos. E aí é só lembrar que você pode ir mudando essas coisas aqui e ir testando. Mas também você vai definir mais o offset para poder finalizar isso aqui. Agora eu vou mostrar para vocês, para finalizar, o único plugin que eu realmente uso regularmente, que é o Joint Push Pull. Ele serve para você dar uma espessura para quando você tem faces muito irregulares. Assim. O Push Pull ele só funciona com uma face. Esse aqui não, você consegue fazer Push Pull nessa área aqui inteira. Então, clicar com o botão direito, Joint Push Pull. Aí ele vai te perguntar o que você quer fazer aqui. Eu sugiro que você teste cada um deles. Eu vou colocar aqui Thickener. Aí ele vai perguntar para onde você quer ir. Então, fez aqui esse primeiro. Então, assim, com esse Joint Push Pull, a gente termina aqui uma parte de plugins que, assim, é um mundo que existe para você fazer o que você quiser, na verdade. Se você tiver alguma coisa que você quer fazer no Sketch, alguma dificuldade, dá uma olhada lá no Extension Warehouse, que pode ser que alguém tenha feito para você, feito algum plugin
que vai te ajudar a resolver esse problema. Mas, como eu disse, são interessantes, são muito bons, sim, mas não são obrigatórios, não. Você consegue viver tranquilamente sem eles. Eu, por exemplo, não uso nada disso. O único que eu realmente uso é esse Jump Push Pull, mas o resto eu não uso. Nem esses de escada, assim. Eu não acho que seja necessário fazer escada assim, mas assim, talvez eu comece a usar. Vou me forçar um pouquinho para usar principalmente esses de escada aqui, porque eles facilitam muito, eles trazem um detalhe interessante para o projeto e podem ser interessantes de ser usados. Fora isso, é importante saber que eles existem e saber que talvez o que você está fazendo aí você consiga fazer mais rápido com um plugin.